Olá, meu nome é Aline Beatriz e eu sou estudante do 5º período do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha. E nesses vídeos vamos trabalhar alguns temas bem recorrentes de Química para te ajudar melhor nessa jornada do seu processo de ensino-aprendizagem. Para melhor compreensão desses temas em Química, vamos começar primeiro pelo conceito de solução. Uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, só apresenta uma fase no sistema, que é composta de um soluto e um solvente. Esse soluto tem que ser uma substância pura, seja ela um átomo, um íon ou uma molécula. E também a solução deve apresentar características diferentes do que o soluto e o solvente apresentaram originalmente. Uma solução não precisa ser necessariamente líquida. Temos também exemplos de soluções gasosas, como o ar, que é uma mistura de diferentes gases, e também soluções sólidas, como ligas metálicas, por exemplo. Vale lembrar também que nem tudo aquilo que é homogêneo aos nossos olhos representa verdadeiramente uma solução. Uma solução verdadeira é caracterizada pela presença de um soluto cujas partículas têm um tamanho inferior a 1 nanômetro. Acima disso, a solução é considerada um colóide, uma solução coloidal. Mas como podemos diferenciar isso na prática? O efeito Tyndall pode nos ajudar a diferenciar uma solução verdadeira de um colóide. Isso ocorre porque esse efeito é responsável pela dispersão da luz quando submetida a partículas de um tamanho superior a 1 nanômetro, ou seja, nas soluções verdadeiras, a luz pode atravessar e seguir o seu trajeto contínuo. Porém, nos colóides, a luz é dispersada, ela não atravessa a solução. E nós podemos observar isso na prática. Você deve ter percebido que, por mais homogênea que pareça a solução de farinha de trigo, ela não é uma solução verdadeira, pois as partículas são muito grandes. Isso é comprovado pelo fato de que a luz não consegue atravessar essa mistura, esse colóide. Já na solução de água com sal, de cloreto de sódio, a luz consegue atravessar perfeitamente, constatando uma solução verdadeira, porque as partículas, os íons de sódio e cloreto, são bem menores que as partículas de trigo. Nesse momento, estamos todos isolados devido à pandemia de Covid-19, mas sempre vale relembrar algumas dicas de como deve ser o preparo correto de uma solução em laboratório, seja ela a partir de um reagente sólido ou a partir de um reagente líquido. Vamos relembrar alguns cuidados que devemos ter com reagentes sólidos antes de utilizá-los para preparar uma solução. Um reagente sólido nunca deve ficar destampado, pois ele pode absorver a umidade do ar e acabar sendo contaminado. Também não devemos usar espátulas diferentes para pegar um mesmo reagente sólido. Devemos reservar apenas uma espátula para pesar esse reagente. A pesagem na balança analítica deve ser sempre feita com a porta fechada, para evitar que o ar entre e também possa contaminar a amostra de reagente sólido e possa absorver umidade. Um reagente líquido, por sua vez, nunca deve ser pipetado com a boca ou com uma pipeta contaminada, para que não prejudique a sua análise. Você também deve estar atento ao tipo de reagente líquido que vai manipular, pois reagentes com pH muito alto ou muito baixo podem acabar trazendo prejuízos à sua saúde, seja pela inalação, pelo contato com a pele ou com os olhos. E sempre que for adicionar um reagente ácido ou básico à água, sempre insira no recipiente primeiro a água e posteriormente a base ou ácido. Aqui vamos de resuminho para classificar as soluções e nos ajudar a compreender melhor esse conceito. As soluções podem ser classificadas quanto ao seu estado de agregação, ou seja, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, como a gente já mencionou anteriormente. Um exemplo de solução sólida são as ligas metálicas. Um exemplo de solução líquida é a água do mar, sem a poluição, senão ela se torna uma mistura heterogênea. E o mesmo vale para o ar. O ar sem fuligem, que é essa poeira que a gente respira, é uma solução gasosa. Porém, o ar com fuligem é uma mistura heterogênea, então muita atenção porque isso costuma cair bastante em questões de vestibulares. Podemos classificar uma solução também quanto à natureza do soluto, podendo ser uma solução iônica ou uma solução molecular. Uma solução iônica é aquela em que as partículas dispersas são capazes de formar íons, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Em solução aquosa, ele vira íon sódio e íon cloreto.
diferentemente do açúcar, que é uma molécula. O açúcar não se dissocia nem se ioniza em solução, ele se mantém em a molécula de açúcar. Podemos classificar também uma solução quanto à razão entre o soluto e o solvente. Uma solução insaturada é aquela em que ainda não foi dissolvida a quantidade máxima possível de soluto. Uma solução diluída é uma solução em que há pouco soluto em relação ao solvente. Uma solução concentrada é uma solução em que nós temos uma quantidade bem maior de soluto em relação ao solvente, em comparação com uma solução diluída também. Uma solução saturada, nós estamos na capacidade máxima de soluto que pode ser dissolvida nessa solução. E uma solução supersaturada é uma solução em que a gente ultrapassa a quantidade máxima de soluto que consegue ser dissolvido naquele solvente. E essas soluções supersaturadas só se mantêm estável quando a gente aumenta a temperatura ou diminui, dependendo do composto que a gente está dissolvendo, e quando a gente mantém sob agitação constante, que são fatores que vão fazer com que aquele soluto consiga se manter ali disperso. Lembrando que uma solução com corpo de fundo passa a ser também uma mistura heterogênea, pois apresenta duas fases. E podemos classificar também as dispersões quanto ao tamanho das partículas. Como a gente viu ali na prática do efeito Tyndall, uma solução verdadeira, ou seja, uma solução que permite a travessia da luz, tem que apresentar o tamanho das partículas entre 0 e 1 nanômetro. Já as soluções coloidais tem que apresentar partículas entre 1 e 100 nanômetros. E as suspensões apresentam partículas com tamanho acima de 100 nanômetros. Mas como nós vamos saber qual a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em um solvente? Isso depende muito de cada soluto, pois cada soluto apresenta uma capacidade diferente de se dissolver em determinado solvente. No caso, o mais comum para nós analisarmos é a água. Então, nós vamos adentrar agora o tópico de coeficiente de solubilidade para entender sob que condições um soluto atinge sua capacidade máxima de se dissolver em um solvente, como a água, no caso. Nesta aplicação de simulação, podemos visualizar um pouco mais sobre a solubilidade dos sais, começando pelo permanganato de potássio. Você pode observar que pouco adicionamos dele em água e a solução já saturou. E agora o mesmo com o cromato de potássio. Adicionamos a quantidade na água e o aplicativo avisa quando está saturada. E esse recurso aqui nos permite tirar a concentração molar dele, avaliar a concentração molar da solução. Agora o dicromato de potássio saturou rapidamente a solução. E por fim o cloreto de sódio. Vocês podem observar que o cloreto de sódio está demorando mais a saturar a solução. Isso acontece porque ele é um sal mais solúvel que os demais sais. Então, vai ter mais capacidade dele se dissolver na água, mais cloreto de sódio vai poder ser adicionado à água do que a mesma quantidade dos outros sais, por exemplo. Essa capacidade que os diferentes sais apresentam de se dissolver em solutos a determinada temperatura e quantidade pode ser observada numa curva de solubilidade, que define qual a quantidade de soluto que irá se dissolver a cada 100 gramas de água sob determinada temperatura. Vamos analisar a linha do cromato de potássio, por exemplo. É possível observar nesse gráfico que a 40 graus o cromato de potássio apresenta uma solubilidade de 60 gramas a cada 100 gramas de água na temperatura de 40 graus. Porém, conforme essa temperatura aumenta, a solubilidade dele também aumenta. A tendência de que a solubilidade aumente com o aumento da temperatura é uma tendência geral para a maioria dos sais, mas também há aqueles em que a tendência é o contrário, já que, por exemplo, com o trisulfato de cério, a solubilidade cai com o aumento da temperatura. É um processo inverso ao que ocorre nos demais sais apresentados nessa curva de solubilidade. Além da solubilidade das substâncias, é necessário também conhecer os cálculos que nos permitem calcular a concentração das soluções, tanto em gramas por litro quanto em mols por litro e outras unidades possíveis. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos finalizar aprendendo os dois principais tipos de cálculo de concentração de soluções. O primeiro é a concentração molar e o segundo é a concentração comum.
A concentração molar é dada em mol por litro, que significa a quantidade de matéria, o número de mol, sobre o volume em litros de solução. E a concentração comum é dada em gramas por litro, que é justamente a massa do soluto em gramas sobre o volume em litros. Essas razões vão fornecer para a gente as concentrações da solução de acordo com o seu soluto e solvente utilizados. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E obrigada!